Hoje nós estamos com um convidado ilustre, como eu disse para vocês, nos stories que eu postei. Essa pessoa, pode dizer assim, é um fera no neuromarketing. E o cara deu uma baita experiência de vida. Eu disse para vocês, ele nasceu 2 vezes. E hoje a gente vai ouvir essa história dessa pessoa, tá? Então fica com a gente até o final, vai ser uma história que vai te dar muitos insights. Nós estamos aqui com o Alexandre Ferreira. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Luan. Ai, querido. Obrigado pelo convite. Maravilha. A satisfação é nossa, tá, por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Nós queremos que você fique à vontade, tá? Como eu e o Lucas fala sempre, aqui é como se fosse tivesse uma churrasqueira no meio. Nós fôssemos trocar um bate-papo numa noite de sábado. Não tem certo, não tem errado. Aqui é conversa aberta. Quero que você se sinta à vontade. A gente possa conversar abertamente, livremente, qualquer assunto. Você pode também fazer perguntas pra gente aqui, tá bom? As pessoas pensam assim, eu tô num programa, só vou receber pergunta e vou responder, eu não posso perguntar nada. Não, você pode perguntar também, tá? Aquela coisa robótica, né? Só vou responder pergunta. Não. Então você Fica pode tranquilo. perguntar também, tá bom? Então, Alexandre, primeiro de tudo, tá? A gente teve um almoço, pra vocês que não sabem, a gente teve um almoço, eu, Alexandre, Lucas Neres, a gente sentou, teve um almoço, a gente bateu um papo muito bacana. E o Alexandre falou um pouquinho da história dele. Eu falei, cara, que história incrível. E eu vou fazer uma primeira pergunta, tá? Quem que era o Alexandre, tá? Dá um resumo breve, a gente vai entrar aprofundado depois. Quem que era o Alexandre lá atrás, desde a infância? Quais que eram os propósitos dessa pessoa? E qual que é a tua visão sobre o Alexandre de hoje? Só dá um breve resumo pra gente entrar aí nos detalhes. Bom, o Alexandre, de quando ele era criança, ele já começou a andar muito cedo. Pulou a parte de engatinhar, porque ele era muito gordo, então ninguém conseguia pegar no colo. Então, desde cedo eu já tive essa necessidade de cuidar de mim, né? Porque desde criança eu sempre fui gordinho e depois na adolescência, a juventude toda, eu fui engordando até o ponto em que eu virei a chave. Cara, E aí começou um período de transformação que tá até hoje e vai até o meu último suspiro. e vamos lá. Para que as pessoas entendam um pouquinho de toda essa história, você é natural daqui. Sou de Presidente Prudente mesmo. Filha toda daqui. Toda daqui. Bacana. Vamos lá, você contou algo pra gente que, de certa forma, me trouxe um insight de muitas pessoas que vivem uma história similar ao que você vivia. E até mesmo galgando o resultado que você tem hoje. Quando eu digo resultado, cada um tem o seu próprio resultado, né? Mas eu digo assim, as mesmas metas de vida, que é ter um sucesso, vamos dizer assim, um vislumbre sobre a vida de eu alcancei, ou eu tô conquistando. Porque a gente sabe que muitas pessoas ficam travadas no tempo, travado nas frustrações, inclusive foi o tempo que a gente colocou lá, né? Como transformar as frustrações em resultados. Então a gente sabe que muita gente está travado nas frustrações e não olha por outro ângulo e busca transformar essas frustrações em resultados positivos, né? Quando você diz que na tua infância você não engatinhava, você contou pra gente que você era uma pessoa obesa, né? Esse problema seu era genético? Era um problema que, de repente, assim, de família? Porque, assim, tem muito aquele lance habitual, né? A família come compulsivamente e a criança cresce no hábito da família também e acaba que fica gordinho e gordinha, né? Tem todo um lance de genética e também habitual. O que que acontecia? O que que tinha relacionado a isso que você era uma criança um pouquinho mais gordinha e isso te trouxe alguns problemas posteriores? Tem a questão genética, sim. A família da parte do meu pai tem muitos obesos, da parte da minha mãe também. E desde criança, aliás, eu sou o filho caçula. Então, o filho caçula, ele recebe uma atenção maior. Então, eu era a criança que recebia mais comida. O mais mimado da O família. mais mimado, exato. Então, eu queria bolacha, minha mãe me dava 3 pacotes de bolacha, era Danoninho, era
todo tipo de doce e Não, mas por quê? Isso aí era porque você era uma criança fofinha demais, a mais meiga da casa, ou porque era assim, A a gente tem, caçula, né? Era caçula, a gente tá então ganhava tudo esbanjando mesmo. dinheiro, vamos dar do melhor pra ele. Como que era é? uma criança quietinha, eu era comportado. Então, E pra criança não ficar dando dor de cabeça também, então Eu tô achando toma que você era quietinho comida. porque você ganhava bastante doce aqui. Cara, pra você ter noção, em 1996, que eu tinha 6 anos de idade, tinha uma bolacha chamada Hipopó. Eu tinha carteirinha do clube da bolacha do Hipopó. Nossa. Pra você ter noção de como que eu você comia, quanto que eu comia bolacha. Exato. Então, quando você se torna adulto, tem a ver com todo o seu histórico. Então, desde criança comendo bastante, e aí depois entrou na fase escolar, aí depois fase de faculdade, que aí foi o grande problema. Entre trabalho, estudos, sem tempo para comer direito, então eu chegava em casa, comia lanche, pedia lanche para comer, depois da faculdade, e todo esse mau hábito que foi criado desde a infância fez com que eu me tornasse um jovem obeso. Então, sei lá, com meus 20 anos de idade, eu já pesava 160 quilos. Com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. Aí já indo pra faculdade, já trabalhando. Inclusive, trabalhar era um grande desafio, né? Aí depois, fazendo exames, eu descobri que eu tinha hipotiroidismo, que é aquela questão do hormônio que é produzido pela glândula lá, que fez com que eu ganhasse peso de graça. Mas me fala uma coisa, tá? Vamos lá. Você vai continuar toda essa história. Me fala uma coisa. Só pra gente não perca o time do Certo. tempo, tá? Você tinha esse hábito, melhor assim, foi aplicado esse hábito em você de toma uma bolacha, toma um docinho. A gente tem esse costume, né? Sim. Eu hoje, pra quem não sabe, eu tô buscando ser fitness, tá? Vem na dieta, guardando açúcar e tudo mais. Isso não é... As pessoas acham que isso é vaidade, né? É vaidade. Pô, o cara evita comer açúcar ou tal. Mas, na realidade, assim, é uma coisa que ao longo do tempo, você percebe que, cara, isso traz uma satisfação de disposição, né? Então, assim, vamos colocar. Você tinha esses hábitos que eram colocados à sua mesa, mas a sua família, como que era? Sua mãe, seu pai, irmãos, eram todos gordinhos também? Ou não? Você era o único gordinho da família? Cara, Só para as pessoas entenderem, a gente fala isso aqui com a maior leveza, porque, assim, a pessoa que tem a mente madura e aberta, ela não tem preconceito. Ela simplesmente tem o amor pelo outro, né? E a experiência que a gente está trazendo do Alexandre aqui é para que as pessoas entendam que é possível, sim, você ter uma vida estável, talvez comendo bem, mas assim, de forma controlada. De repente, até para dar um insight para quem é pai, para quem é mãe, né? Que tá assistindo o podcast agora, que fala, cara, eu dou doce pro meu filho toda hora. Meu filho tá chorando, vou lá dar doce. Meu filho tá chorando, vou dar Danone. Nada contra, você tem que dar do bom e do melhor, né? Mas só pra gente possa entender as consequências a longo prazo. Porque talvez os seus pais ali pensavam assim, tá tudo bem, ele vai comer um docinho, ele vai comer uma bolachinha, mas ele vai ficar quietinho, criança gosta, né? Mas, vamos lá, vamos entender se isso aí foi uma coisa que acarretou problema só em você ou se já era um hábito da família, já tinha vários gordinhos aqui. Tem a questão do hábito familiar. E eu me lembro do meu pai, meu finado pai, ele pegava aquele óleo que ficava no fundo da panela, com aquela colher grande, e jogava em cima do arroz, assim, da comida. Deus, cara. Então, Porque já tinha aquele saborzinho, já tinha. exato, então ele comia muita gordura. Ele falava assim, eu vou morrer mesmo, então vou comer. Vou deixar para depois. Então, já tinha esse mau hábito familiar. A minha mãe, por exemplo, ela gostava de comer mais arroz e feijão. Agora, a questão de carne, comia salada também, mas, tipo, focava muito no arroz e feijão. Acho que tem muito a ver também com a infância deles, que foi uma infância difícil, né? Então, aí quando vê fartura, quer aproveitar. É compreensível, né? Essa compulsividade. Eu não podia comer nada, agora que eu posso, eu vou esbanjar, né? Quando você fala sobre essa questão do óleo, cara, eu lembro muito de detalhes da minha infância. Eu acho que, não sei se foi só eu, você não foi o único, tá? Eu já tive experiência, assim, na minha infância, eu lembro dessas fases, assim, a gente fritava uma carne, pegava aquela gordura, colocava, assim, um pouquinho em cima do arroz, aquele saborzinho junto com a carne. Cara, hoje quando você tem uma mentalidade e você vê tanta coisa acontecendo de pessoas que têm farto,
você começa a analisar e falar, cara, que loucura que eu fazia. Né? Então, assim, são pequenos detalhes que a gente não percebe que, cara, destrói, pô, pode ter um prejuízo de alguém morrer na família. Sim, exato. Algo tal. Meu pai faleceu com 62 anos de idade. Mas devido a isso. Depois de problemas cardíacos, fez cirurgia do coração, fez cateterismo, fez aquela cirurgia de ponte de safena, fez uma série de coisas, cara. Então, Tudo relacionado ao quê? A peso? tudo relacionado. A Ele também comida- ele era fumante também. Mas assim, cara, tinha uma coisa que ele não se importava, era com saúde. Não sei se eu vou acordar vivo, mas deixa eu esbanjar. Exato. Acabar com tudo. Então, eu acredito que inconscientemente eu peguei esse hábito de não me importar também com a saúde. Sabe qual que é o bacana? Quando a gente fala de o tema, eu vou trazer o tema de novo. Tá? Como transformar frustrações em resultado. Nós temos o hábito, o ser humano em si tem um hábito de pensar só no hoje, no agora. Não pensa que amanhã eu tenho consequências dos meus hábitos e do que eu faço hoje. Né? Quando você fala do teu pai, faleceu devido a todas essas complicações, talvez de um histórico longo que vinha lá de trás, talvez se ele tivesse tido a oportunidade, vamos dizer assim, de ter virado a chavinha antes e ter se cuidado melhor, talvez as coisas teriam sido diferentes para ele. Aí eu tô trazendo esse exemplo porque você colocou em pauta isso, deixou claro e aberto pra gente. Quantas pessoas talvez não fazem, talvez, esse descontrole alimentar, e quando eu digo no geral, né? E a gente tá falando de saúde aqui, cara, que isso é. Mas foi isso que me fez acordar. Quando eu perdi o meu pai, acho que há 12 anos atrás, se eu não me engano, eu me vi sem chão. Porque o meu pai era a figura que me ensinava, meu pai era o que tudo que eu perguntava ele respondia, me dava ensinamentos sobre a vida, etc. E quando ele faleceu, eu me vi sem chão. E aí eu entendi, agora eu preciso tomar rédea da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu percebi que eu era extremamente ansioso. Aquela ansiedade que estava gerando todos os meus problemas. Tanto comer, estudar. Então, foi a partir dali que eu acordei. Vamos lá. Você falou que no decorrer do tempo, você percebeu que na faculdade as coisas começaram a piorar. As coisas foram piores. O que aconteceu? Conta um pouquinho dessa experiência aí. Porque assim, você teve essa história lá atrás, mas seu pai faleceu antes ou depois? Tá? Estava na faculdade. Meu pai faleceu enquanto eu estava na faculdade. Enquanto você estava na faculdade. Exato. Tá? E esse é o grande problema, né? Como a gente está falando aqui dessa questão de excesso de peso, desde a infância, o pessoal vai descobrir ainda como que foi o final disso aqui, né? O que aconteceu com esse seu descuido, talvez falta de conhecimento, né? Ou até mesmo porque assim, você não foi instruído de, cara, se cuida porque amanhã as coisas podem ser piores, né? Quais foram os seus resultados na faculdade, nessa sua rotina posterior? Cara, vida adulta. a questão das frustrações é que os meus pais sabiam que eu estava obeso. Aliás, eu não era obeso, tá? Foi classificado como obeso mórbido, grau 3. É o No último ápice- grau? Não é o último grau. É o grau 3. Ah. Ser obeso já é absurdo, mas eu era grau 3, porque eu cheguei a pesar quase 180 quilos, com 25 anos de idade. Com 25 anos, Caramba, 180 quilos. 180 quilos. E Mas- isso mas- começou a gerar... Deixa eu fazer uma Hã? pergunta curiosa. Aqui. Você vai Pode continuar, falar. tá? Hã? 180 quilos com 25 anos. Com 25 anos. Tá. Esse hábito seu alimentar descontrolado, ele Ele me gerava 10 quilos por mês, em média. você consumia o quê? Os mesmos hábitos da infância? Os mesmos alimentos da infância? Doce, bolacha, Só tal? que não era só Ou a questão você da mudou? alimentação. Era a questão do hormônio, Tinha né? a questão dele, né? da O seu hormônio se adaptou a àquela realidade da ansiedade. infância. A ansiedade me fazia comer o tempo todo. Eu não comia um pacote de bolacha. Eu comia 3 pacotes de bolacha de uma vez. Aí depois eu sentia fome, ia comer uma coisinha, pedia uma pizza. Comia pizza inteira. Eu tomava 2 litros de Coca-Cola sozinho, de uma vez. Então, isso era só ansiedade que gerava esse problema. Aí depois tinha a questão do hipotireoidismo. Se eu não comesse nada, eu iria engordar de graça 10 quilos. E o fato de ter o hipotireoidismo, eu também não tinha um metabolismo acelerado, então seria difícil emagrecer. Isso aí foi acarretado com o mau hábito da infância ou foi algo... A questão da ansiedade não tem jeito, cara. O cérebro ansioso é uma das doenças E mais o que te proporcionou? Porque complicadas. assim, eu entendo que assim, tudo é uma construção. A criança, ela nasce zerada.
E tudo que a gente adquire no decorrer do caminho são hábitos familiares, são crenças, são bloqueios, são traumas e tudo mais. E o que nesse meio te trouxe toda essa consequência de você continuar essa sua jornada compulsiva de se alimentar, de certa forma, que te trouxe todas essas consequências em determinado período? Exato. A questão é o seguinte: na família, ninguém chamava atenção. Alexandre, você está gordo, precisa se tratar. Presta atenção nisso. Até porque Então, eu a me sentia própria muito família confortável. não Exato. ligava muito pra A isso, própria né? família contribuiu para que eu É. me tornasse um adulto obeso, dando comida, sem levar no nutricionista. Hoje em dia, os pais têm conhecimento maior, já leva a criança no nutricionista, já começa um hábito legal. Então, dentro da família, eu me sentia muito confortável. Por que os problemas começaram depois na escola e faculdade? Porque tem a questão social, Bullying. bullying. Exato. Começavam a te enxergar. Eu era o gordão, eu era o gordo baleia saco de areia, o Free Willy, Tenta eu chegar era um pouquinho tudo mais isso. perto do microfone Hã? para o pessoal vai sair melhor. Sim, eu era o gordo da escola, o senhor barriga, aquela série de bullying Apelido, todos. o pessoal não perdoa, né? Exato, isso exato. dói, viu? Exato. Aí depois, só que na escola eu ainda dava um Cara, jeito. Eu vou te falar uma coisa. É. Eu tinha um apelido, eu não era gordo, né? Hoje a gente ri. Eu não sei, na tua concepção hoje, se de repente alguns apelidos que você lembra te afetam emocionalmente. Hoje eu dou risada. Eu tenho 1,90 m. Na infância, eu era um vareta, o maior da turma. Cara, o meu apelido era Cabo de Reio. Já viu aquela linguiça? Cabo de Reio? Cara, eu era uma criança. Quando eu falava Cabo de Reio, nossa, cara, me descia um frio na barriga, uma vontade de ir no banheiro. Cara, eu era traumatizado por esse apelido besta, cara. Hoje eu dou risada, falo, cara, cara besta que eu era. Mas eu entendo que quando a gente tá nessa fase de traumas internos nossos, cara, isso dói demais. Dói demais. Eu imagino quanto doía você ouvir essas... Cara, doía, só que eu também fazia doer no outro. Eu não deixava barato. Você pagava na mesma eu moeda? pagava na Era mesma moeda. vingativo. Porque, Olha. assim como eu tive que começar a andar logo cedo, logo pulei a parte de engatinhar, eu também resolvia meus problemas. Não tinha ninguém para me proteger na escola, então eu tinha que resolver, certo? Aí depois a questão do mercado de trabalho. Comecei a reparar nas entrevistas de emprego, aquele olhar preconceituoso. Eu poderia até ter um bom currículo, ter experiência profissional boa, educação, etc. Mas a aparência importa. Podem falar o que for, mas a aparência, ela é o seu cartão de visita. Pode não encontrar ali uma boa pessoa, mas é a primeira coisa que a pessoa repara. Então eu comecei a reparar preconceitos. Também tem a questão do ônibus. Eu subia no ônibus, o motorista era extremamente grosseiro, mandava eu entrar pela porta de trás. Então eu era humilhado. Tem os bancos especiais, né? Não sei Exato. se nessa tua época tinha, mas assim, cara, eu vejo tanto. Até alguns motoristas que são. Pô, eu tô fazendo meu papel, tem espaço, é pra ele. Mas eu vejo muito preconceito até mesmo da parte dos motoristas, cara. Não só com pessoa obesa, mas até com idosos, né? E eu imagino o quanto que isso deve acarretar ou piorar ainda mais a situação. Exato. Eu não conseguia passar na roleta. Não tinha. Eu podia murchar a barriga que não fazia diferença nenhuma. Isso já no auge. Isso eu já pulei lá para os 25 anos de idade. Eu pedia mototáxi. Teve uma vez que o mototáxi falou que eu ia destruir a moto dele. Ele olhou para mim de cima e embaixo e falou: você vai destruir minha moto, não dá para levar não, cara. Exato. Já teve situações onde eu entrei no elevador, as pessoas saíram de medo. E tipo, só esse aí já atingiu o máximo de lotação. Só que parece que no mês, o mês que antecedeu a minha virada de chave, aconteceu uma série de coisas para me destruir psicologicamente. Mas eu não fui destruído, eu tomei uma decisão. Mas eu vou chegar lá. Teve um caso que eu entrei no elevador e uma senhora me humilhou. Uma senhorinha assim de 70 anos de idade. Ela falou um monte de absurdo pra mim. Ela simplesmente olhou pra minha cara e falou assim: você não se enxerga? Olha como você é, gordo, suado. Mas você não tem vergonha de... comentário de nojo? Sim, com a minha mãe do lado, tá? A minha mãe estava do lado, nós entramos no elevador e essa senhora simplesmente vomitou um monte de absurdo sobre mim. Eu fiquei chocado com aquilo.
Mas foi tudo em um único mês. Beleza. É, acho que da vida toda, o comentário daquela senhora foi o único que me machucou de verdade. Isso. Mas isso não me fez ter ódio dela. Simplesmente me doeu e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa. Aí teve o último acontecimento que antecedeu a minha virada de chave. Gordo só tem uma calça. Ele só compra outra quando rasga tudo e não tem mais jeito. Aí chegou o grande dia que eu precisei comprar uma outra calça. Onde eu fui numa loja que chamava Loja do Gordo Elegante na época. Nossa. Hoje chama, acho que... Não vou fazer propaganda. Gordo- Mas na época Loja chamava... do Gordo Elegante? Chamava Loja do No Gordo nome já tinha um Elegante. preconceito na época. Rapaz. já, Exato. também. Se Mas fosse era a hoje, única já- loja imprudente que seria possível encontrar uma calça do meu tamanho. Hoje é plus size. Né? Plus size. É, então, Mas- com 25 anos de idade, 180 quilos, eu usava número 62. Já é muito. E aí eu fui lá na loja do Gordo Elegante comprar calça. Oi, eu vim comprar o 62. Ela falou, moço, não tem. Não. A última, o rapaz acabou de levar. Eu Ou falei, seja, é ah, algo que... Ou eu vou no começo do mês, onde repor o estoque, eu não acho mais E a nada. outra Exato. calça rasgada. ou aí, não? hã? A outra calça estava rasgada? Já tava rasgado, como que eu iria trabalhar no dia seguinte? Ixi. Aí, essa moça, com o maior carinho do mundo, ela falou pra mim o seguinte: tem o número 60. Leva o 60 e compra uma outra, menor. Leva nessa costureira aqui. Ela me passou o contato da costureira e falou: a costureira vai abrir do lado e vai emendar Caramba. pra poder abrir a calça. O que você sentiu não? Sabendo da sua situação e ouvindo isso de uma pessoa... Cara, opa, Isso não me doeu. Falei, resolveu o meu problema. Olha que beleza. a Vou sua ficar com uma calça preocupação- A customizada. sua preocupação ali na hora era só, eu preciso estar vestido. Eu sempre Você tava foquei na acostumado. resolução de problemas. A primeira coisa que eu olho é resolver o problema. Depois eu vou me lamentar. E fala uma coisa, diante Ah. desse gancho, você acha que... Tudo bem, seu foco era resolver problema. Mas você acha que, de certa forma, você já estava acostumado com o seu estado a ponto de... Se dane. Vou remendar minha calça aqui? Você acha que você se acostumou? Eu estava acostumado. Porque a minha vida toda as pessoas, por exemplo, na escola me xingavam de gordo e depois eu percebia o olhar preconceituoso das pessoas. Só que esses dois acontecimentos dessa senhorinha que me humilhou no elevador, do motorista de ônibus, do mototaxista que falou que ia destruir a moto, e essa questão da calça me fizeram refletir. Foi aí que eu pensei, não tem lugar pra mim no mundo. Tá difícil. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sabia ainda. Até que uma pessoa comentou comigo sobre cirurgia bariátrica. E aí eu fui pesquisar sobre. Eu falei, é isso que eu preciso. E aí eu fui conversar com a minha mãe, com os meus parentes, com amigos. Todo mundo vinha com a seguinte história. Ah, isso aí não dá nada. Fulano fez cirurgia bariátrica e engordou tudo de novo. Ah, fulano fez, tá com a cara de caveira. Ah, ciclano fez, morreu. Falei, perfeito. Hã? Eu canto meio maligno aí nesse perfeito. Falei, perfeito. Qual que era o nome desse médico aí? E vamos resolver o problema. Já que eu quero viver e eu não consigo viver, eu preciso arrumar uma forma correta de resolver o problema. E aí eu fui buscar alguma forma de fazer essa cirurgia. Aí eu consegui, corri atrás de toda a papelada e tal, fui falar com o médico, e o médico falou que eu corria um grande risco de morrer na cirurgia. Exato, devido ao meu histórico familiar. Bom, meu pai que comia com óleo na comida, Isso comia óleo. Você tinha mais de 25 anos. Isso eu tinha 25 anos. Com 25 anos. Todo esse emaranhado de coisas ruins aí aconteceram em 3 meses. Em um curto espaço de tempo. Que te deu o clique ali pra você, pô, Isso, eu tenho que fazer alguma que coisa. jogou os holofotes assim, tipo, Sim. Alexandre, deu pra você. É. Fim da linha. E aí o médico falou que eu corria o risco de eu morrer na cirurgia e tal, mas que também corria o risco de dar muito certo. De dar tudo certo na cirurgia.
Então as chances de eu morrer eram grandes, mas mesmo assim eu quis fazer a cirurgia. Só que aí veio a grande questão. Não tive ninguém do meu lado me apoiando para fazer a cirurgia. Porque todo mundo acreditava que se eu fizesse a cirurgia, eu iria morrer. Porque era muito arriscado. Preferiam você no seu estado crítico e tentar a alternativa de. Exato, com Era um 180 risco, quilos não morreu Era um ainda, risco. vai viver por muito tempo. Aí, beleza. Mas te apoiavam a usar outros meios, por exemplo, vai fazer uma dieta, vai fazer um exercício físico. A questão é que eu já tinha tentado de tudo. De Mas verdade. com o apoio da família e amigos ou sozinho? Não, eu fazia sozinho. Sempre sozinho. Assim, o que minha mãe tinha capacidade de me orientar pra fazer é, vai numa endocrinologista. Fui na endocrinologista, ela passou remédio pra ansiedade. O remédio de Pra ansiedade você diminuir a alimentação. só que tem um problema do remédio de ansiedade. O efeito colateral dele é ansiedade. Piora tudo a situação. O antidepressivo dá depressão. Complicado. E aí, o que aconteceu? Então, eu cheguei a usar os remédios. Ele tirava a fome, eu emagrecia. Passava o efeito do remédio, depois de um tempo, o organismo se acostuma, engordava tudo de novo. Você chegou a ter um efeito de reversível por um tempo, porém, Exato, depois de um tempo, a medicação piorava, não faz voltava, mais o por exemplo, efeito dela. perdi 5 quilos. Aí a hora que o organismo se acostumava, você, agora eu ganhei 10. Exato. Ganhei 5 a mais do que Exato. tinha. Eu percebia que o remédio não estava mais fazendo efeito, eu voltava a comer de novo e com muito mais força. E aí, então... Onde que eu tava? Esqueci. Hã? Na Sobre a cirurgia. cirurgia. Sobre a cirurgia, exato. E aí corri esse grande risco de eu morrer na cirurgia. Só que eu também queria sobreviver, cara. Eu queria muito que desse certo a cirurgia. E aí fiz todos os exames e tal, e marcou o dia da cirurgia. Quando marcou a cirurgia, o médico falou, semana que vem a gente vai fazer. Eu fui refletir sobre. Eu pensei, cara, a cirurgia, se eu morrer na cirurgia, beleza, problema resolvido. Mas assim, eu quero sobreviver também. Então, se eu sobreviver a essa cirurgia, eu vou mudar radicalmente a minha vida. Todo mundo falou que fulano fez a cirurgia, engordou tudo de novo. Ciclano fez a cirurgia, morreu, o outro engordou tudo de novo, ou fulano ficou com cara cadavérica, doente. Eu falei, alguma coisa eles fizeram de errado. É que dá um insight bacana. O poder do eu decido. Ou seja, você tava ali no fio da meada. Ou eu vou sobreviver ou eu vou morrer. Ou se eu sobreviver, eu vou mudar minha vida. Ou seja, ali naquele momento, com essa linha tênue, você se posicionou. Cara, esse insight é... Exato, tem uma coisa que todas as mães falam pros filhos, né? Você não é todo mundo. Eu ouvi Então, direto. todo ouvi mundo direto que isso. fez a cirurgia não teve bons resultados, mas eu não sou todo mundo, cara. Alguma coisa eles fizeram de errado. E eu fui atrás de investigar o que essas pessoas fizeram de errado. Todos eles voltaram para a mesma vida depois da cirurgia. Se a pessoa comia muito, depois de um tempo ela voltou a comer tudo de novo. E quem faz a cirurgia bariátrica tem uma série de protocolos, uma série de processos para fazer. Antes de fazer a cirurgia, você faz um acompanhamento psicológico e depois da cirurgia você tem que continuar o tratamento psicológico. Que é uma construção, é o zero. Então eu vi na cirurgia uma possibilidade que ninguém viu, que foi de zerar a minha vida. Desde a infância até os 25 anos, eu só destruí a minha vida. Eu destruí o meu corpo, eu destruí o meu psicológico, eu destruí tudo. Só que depois capotou na vida. Só que depois eu descobri que, na verdade, eu não destruí nada. Eu simplesmente não tinha construído nada. Legal. Então eu vi a cirurgia uma possibilidade de formatar a minha vida, ou seja, zerar o meu corpo e começar de novo. Só que todo mundo voltava para a vida de antes. E eu pensei, não, eu vou fazer essa cirurgia, ela vai zerar o meu estômago, vou ter um estômago zerado de bebê de novo, porque ele é um estômago de 50 Eu ml. vou renascer novamente. É. Aí que tá, nasceu 2 vezes. Exato. Só que, então, do 0 aos 25 anos de idade, eu estava morto. Eu morria todos os dias. Mas tem aquela grande máxima que diz, morrer é uma vez só, porém, viver é todos os dias. Então, se eu preciso viver todos os dias, eu preciso ter condições para isso. Vou zerar a minha vida.
Ô, Alexandre, então, formatar. aí depois da cirurgia tinha um problema, então, que era voltar num ambiente onde estava todo mundo acostumado já com aquele padrão de vida, né? Assim, comer, tudo mais. Você precisava mudar. Aí você voltar para esse ambiente, esse era um problema, né? Voltar na onde sua mãe se alimentava muito, né? Era um ambiente onde ah, nada mudou ali naquele ambiente, mas você em si mudou, né? Exato, Lucas. Teve uma coisa que eu fiz na véspera da cirurgia. Eu fiz uma oração e também conversei comigo mesmo. Eu pedi para Deus que me levasse, que resolvesse. Porém, se eu sobrevivesse à cirurgia bariátrica, eu iria mudar radicalmente a minha vida. Eu iria mudar todos os meus hábitos, então, além de uma oração, eu também fiz um compromisso comigo. Porque estava no meu poder fazer alguma coisa. Aí que entra, né? Oração. É orar mais ação, né? Orar mais Você orou, ação. mas falou, ó, eu vou pedir, mas eu também vou agir. Exato. Né? E é engraçado que Deus não quis me levar. A cirurgia deu O certo. mundo precisa do Alexandre Ferreira ainda. Não, Exato. não é sua vez ainda, não. Aí passou a cirurgia, fiz a cirurgia, e eu acordei da cirurgia. Quando eu acordei, o que eu vi? Vi o Alexandre gordo. Eu não fiz uma cirurgia de transplante de corpo. Eu acordei gordo. Ou seja, eu tive que iniciar todo um processo para que houvesse um emagrecimento rápido. Então, foram vários passos. O primeiro foi alimentação líquida, depois semipastosa, pastosa e depois alimentos sólidos. Tudo isso durou em média 2 anos. E assim, foi um emagrecimento muito rápido. Só que nesse processo eu fiquei muito focado. Então, no mês onde eu só deveria tomar água ou alimentos líquidos, as pessoas pediam pizza em casa. Nossa. É aí que tá. A minha dieta era assim, um copinho de café de 50 ml, aquilo era a minha refeição. Minha mãe fazia a sopa e coava. Aquela água suja da sopa era a minha refeição. 50 ml. Exato. Que desafio. Sabe o que eu fazia? Eu sabia que eu não podia comer. Porque se eu comesse, como é um estômago novo, corria o risco de dar ruim. Dar muito ruim. Só que eu estava extremamente focado. Eu lembrava sempre do compromisso que eu fiz. Que eu iria mudar radicalmente a minha vida. Se eu tenho que ficar 3 meses nessa dieta, eu vou ficar. Então eu ia lá, levantava a tampa da pizza e cheirava a pizza. Nossa. Cheirava pizza e tomava sopa. Exato. E me contentava com aquilo. Eu estava extremamente Porque você focado. tinha uma meta. Eu tinha uma meta. Não, tem uma meta e não é a pizza que vai quebrar. Exato. Ou seja, você não deixou que os seus desejos te tirassem do seu objetivo. Exato, porque se eu queria que desse resultado, eu não poderia fazer nada do que todo mundo fazia, que era voltar para a vida anterior. Então, se antes eu comia 2, 3 pizzas, agora eu não vou comer nenhuma. Não vou comer pizza. E isso seguiu durante 2 anos. Eu firme ali naquele propósito. Então, ali começou todo um processo de respeito. Eu comecei a me respeitar. Comecei a valorizar. Eu falei, agora, pela primeira vez na vida, eu tô fazendo alguma coisa por mim. E eu comecei, então, um processo de autoconhecimento. O meu sonho de gordo era ser magro. Na verdade, magrelo. Porque eu queria um extremo, já que ninguém gostava de mim gordo, então eu queria ser extremamente magrelo. E quando eu emagreci, eu cheguei a perder 90 quilos. Em média, 2 anos. Mas isso é por propósito teu. Cirurgia tem uma parcela de responsabilidade nisso, mas você chegou nesse resultado porque você falou, eu vou chegar lá. Exato. Então, eu nunca tinha passado nem na calçada de uma academia. E aí eu fui pra academia. Comecei a treinar. Que transição louca, né? Você falou lá no nosso almoço que a gente teve, você tentou vários esportes, né, antes da academia. Exato. Depois da cirurgia, eu fui em busca Sim. de informação, de pessoas que tinham feito a cirurgia e tiveram sucesso. E teve uma moça que falou que ela entrou no boxe, porque o boxe, aliás, qualquer arte marcial é um esporte que queima muita caloria. Então eu falei, eu vou pro boxe, porque eu quero
perder o máximo possível. E fui pro boxe e emagreci muito mais rápido do que deveria. Então, pra você que tá querendo perder peso rápido aí, a cirurgia bariátrica resolve também, né? Mas acho que antes também você pode fazer um boxe ali. Cara, eu tenho vontade de fazer arte marcial, velho. É muito bom, é muito bom. E aí eu emagreci. Ou seja, atingi a meta. Cheguei no peso que eu queria chegar, no corpo que eu queria chegar, totalmente magrelo. E aí eu me olhei no espelho e não me reconheci. Tinha ido embora toda aquela aparência de Alexandre que foi construída durante 25 anos de idade. Eu percebi que aí eu tinha zerado a vida. E um dia você deu um start. Exato. Só que eu não imaginei que, tipo, zerar a vida era realmente zerar. Igual você formata o computador. Acabou, agora tem que começar tudo de novo. Instalar todos os programas, instalar o sistema operacional. Então eu fiquei zerado. Perfeito, uma folha em branco para eu começar a escrever uma história de novo. Iniciou o computador, apareceu lá o nome, né? Não vou lá símbolos do Windows, não. Vou lá, apareceu o nome lá, Alexandre Ferreira, iniciando. Exato. Você foi pra sua área de trabalho. E daí, quando você olhou assim, você magro assim no espelho, você falou assim, cara, não é isso que eu quero. Como que foi sua. Então, aí eu falei, agora eu estou magro, agora eu posso ir lá no shopping, naquela loja X, pedir a camiseta que eu tô vendo ali. Agora eu vou voltar lá naquela pessoa que falou, mandou eu costurar a calça. Vou lá dar um oi pra ela. Como que é o gordo? Como que é? A loja do Gordo O Elegante. gordo elegante. Eu vou voltar lá pra fazer questão, mostrar como é que eu tô, David. Exato, eu não fui lá, eu fui no shopping. Falei, agora eu quero usar roupa bonita. Deixa eu galgar agora a minha plenitude. Exato, falar, agora eu sou magro, vou colocar aquela roupa ali que fica bonita no manequim. Foi lá, comprei, gostei. Não me senti, não vi sentido naquilo. Eu estava sem identidade. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Iniciei processo terapêutico. Busquei informação, fui numa psicóloga. E aí começou todo um processo de autoconhecimento também. Você corrija, tá? Você era o Alexandre peso, corpo do Alexandre magro. E tava em conflito? Vamos dizer assim, Tava ou em não? total conflito. Era a mesma pessoa, mas, tipo, num corpo completamente diferente, que eu não sabia, não entendia nada daquilo. Tinha a questão da comida, antes eu descontava na comida. Ah, tô triste, vou comer. Eu não podia comer. Não cabia, meu estômago era pequeno agora, eu não posso comer. Ah, eu vou comer, sei lá, um pacote de bolacha. Não podia comer um pacote de bolacha porque o doce faz mal pro bariátrico. E dá um probleminha lá que chama síndrome de dumping. É uma sensação de morte, o coração acelera, é complicado. E me fala uma coisa, tá? O que você... Tá, você tinha problemas, você falou que tinha problemas com o trabalho, vocês estão trabalho. E eu imagino que da mesma forma que era na faculdade, no trabalho também era. É porque, assim, o mundo em si é preconceituoso em todas as áreas quando ele vê uma pessoa que, cara, essa pessoa tá um pouquinho fora do padrão, vamos dizer assim. Cara, como é que foi a sua vida profissional? Assim, essa questão. Vamos assim, a gente falou da tua infância, dessa construção. Como é que foi a sua vida profissional? Como que era a sua vida profissional? Né? Como é que foi essa nova construção após você fazer essa cirurgia? Você começar a definir o novo Alexandre? Conta pra gente um pouquinho. Porque eu acredito que muita gente hoje, talvez, que vai ver esses conteúdos, tá assistindo isso aqui, talvez pode estar passando. Talvez passa por esse bullying ou passa por esse olho torto no trabalho, no dia a dia. Como que era o Alexandre na vida profissional e como passou a ser o Alexandre depois dessa... Bom, a questão da obesidade prejudicava muito para conseguir emprego. Né? Mas, assim, eu conseguia. Porque eu imaginava, já que eu não tenho uma boa aparência, eu não sou padrão, eu tenho que, no mínimo, saber alguma coisa. Tem que ter uma profissão. Por isso que eu fui buscar os estudos. Porque se tem alguma coisa que ninguém tira de nós é conhecimento. Isso ninguém tira. Então, exato. Então, já que eu era gordo, saía de casa, vou focar em estudar. Vou aprender, vou estudar, vou ter uma profissão. Então, devido ao meu currículo, ao meu conhecimento, eu consegui emprego. Mesmo com uma aparência fora do padrão. E depois que eu virei a chave, que eu fiquei com um corpo melhor, que eu emagreci, aí eu continuei buscando mais conhecimento ainda.
Eu criei mais confiança, porque quando eu era obeso, eu tinha um complexo de inferioridade. Eu sabia que eu era inteligente, mas eu falava, mas eu sou gordo. Poxa, o que isso tem a ver? Tipo, as pessoas são preconceituosas. Infelizmente, as pessoas olham muito o seu potencial, mas o que você tem a oferecer de presença, né? Olhar a aparência dele. As pessoas não têm nenhum conhecimento vasto, como talvez uma pessoa gordinha ou uma pessoa obesa teria. Aí se colocar um na frente do outro, vamos pegar esse aqui que é um pouquinho dentro do padrão e deixar de lado. Você tem esse certo complexo, esse certo receio. Diz mais sobre a pessoa mesmo do que sobre o entrevistado, sobre o candidato, né? Exato. Eu não vou generalizar, eu vou falar por mim, o que eu passava. Como obeso, eu tinha muito ataque de ansiedade. Tinha muitas crises de ansiedade. Então, eu acredito que talvez por isso também as recrutadoras tenham um pouco de preconceito. Ah, essa pessoa ansiosa vai dar problema, vai viver em médico. Eu acredito que seja assim, que eles pensem isso. E, de fato, eu vivi em médico. Porque eu era muito ansioso, era obeso, então tinha que ficar fazendo exame sempre, ia na psiquiatra para tomar um antidepressivo para reduzir um pouco a ansiedade. Então eu vivia no médico, porque era complicado. E diante desse estudo que você passou a ter, cara, a hora que eu virei a chavinha, tornei um novo Alexandre, cara, agora eu vou bater. Agora eu vou provar pro mundo quem é o Alexandre. Aí veio o processo de construção de personalidade, né? Exato, porque quando eu me olhei no espelho, eu vi que tudo que eu queria não era o que eu queria, aí eu caí. Aí eu caí na real. Porque era o meu sonho ser magrelo. Conquistei o sonho e não era aquilo que eu queria. O problema era interno. Eu não tinha autoconfiança, eu não tinha uma identidade, eu não sabia o que eu era e nem o que eu queria de verdade. E quando eu vi que o que eu achava que eu queria não estava ali, eu comecei a pensar, a refletir, o que eu quero? Eu não busquei referência de tipo, eu quero ter o corpo igual do bodybuilder tal, eu quero ter o corpo igual de fulano de tal. Eu pensava, eu quero apenas desenvolver o meu corpo. Aí como eu estava no boxe, eu cheguei pro meu treinador e perguntei o que eu poderia fazer. Então eu sempre fui um questionador, eu sempre buscando informação. E o meu treinador falou assim, cara, você precisa ganhar massa. Eu falei, ganhar massa? O que é isso? O obeso ouvindo massa. Falei, massa. Tô correndo da massa. Aí o cara vem e fala, você tem que ganhar massa. Vai falar pra um ex-gordo que ele precisa ganhar massa. Ele falou, não, cara, ganhar massa é músculo. Ah, tem que ganhar, mas a gente já não tem músculo. Tipo, eu era extremamente leigo. Eu não sabia de negócio de suplemento, negócio de academia, nada. E aí ele falou, começa a academia, mas você pode continuar o boxe, mas faz musculação também. Quando eu entrei na musculação, ali eu descobri que era o que eu queria. Eu nunca tinha pisado numa academia, eu falei, é isso aqui. Quando eu treinei pela primeira vez, eu falei, é isso, cara, gostei disso. Tô gostando do que eu tô vendo no espelho agora. Quando eu comecei, só o processo de desenvolver o braço, a perna, etc. Aí eu falei, é isso que eu quero. Esse é o Alexandre. Agora me Eu aguarde. falei, agora eu gostei. Eu não quero ser um bodybuilder, mas também não quero ser um seco esturricado. Eu descobri que eu queria apenas estar bem. Eu não quero ser o melhor, eu não quero ser igual a fulano, eu quero o Alexandre, eu quero que o Alexandre esteja bem. Você descobriu a sua identidade. Descobri a minha identidade, eu descobri o que eu queria, não alguma referência, qualquer outra coisa que eu busquei. Identidade. Já acontece muito das pessoas se compararem muito e deixa a sua essência de lado. Olha, principalmente hoje com as mídias sociais. Não sei se na época você tinha, acredito que não, né? Tinha, tipo, nessa Instagram, época, nem eu usava o Instagram, acho, nessa época. O Facebook tava começando a ganhar Com a espaço. rede social, as pessoas passaram a se comparar muito. Aí vem uma pessoa lá com um filtro. Cara, quantas pessoas já não conheci no Instagram que eu olhava, cara, pessoa. Sabe que você olha assim, enche os olhos. Aí você vai ver pessoalmente, não é nada daquilo. Ou seja, no Instagram ele camufla muito quem são as pessoas. E as pessoas estão constantemente no Instagram se comparando. Ou seja, deixando a sua identidade de lado, querendo ser o outro, e, cara, deixando aquela essência, sabe? Falando, cara, o seu potencial dentro de si. Quando você descobriu sua identidade, falou, cara, eu não quero ser nenhum bodybuilder, eu não quero ser nenhum ator, eu quero ser o Alexandre na minha essência, na minha aparência. Onde tudo pelo que você fala aí, eu sinto leveza, cara. Ali eu sinto como se tivesse assim, ó.
descansei? Quando você assumiu sua identidade, cara? Exato, porque quando eu era gordo, eu tinha que aceitar aquilo, cara, porque não tinha como eu emagrecer da noite pro dia. Então eu preciso aceitar o meu estado atual. Eu só não posso aceitar ficar ali pra sempre. Entendeu? Então, processo. Eu me apaixonei por processo. Então, aprendi a esperar um ano para eu emagrecer. Eu aprendi a esperar o processo do corpo se acostumar com os estímulos na academia para Adaptação, né? começar isso, para começar a ganhar massa. Tem gente que começou na academia hoje e já quer semana que vem tá tomando bomba. Acelerar o processo. Resultado Exato. rápido, né? Resultado rápido. Cara, então É. primeiro faz o básico, sei lá, vai aprender a fazer dieta primeiro. Por quê? Você tem que treinar disciplina. Aprender a aceitar o estado atual, mas não ficar ali. Se A pessoa, apaixonar ela quer por o processo. resultado, ela quer o resultado, mas ela não quer sofrer com o processo. Ela quer o resultado final, mas ela não quer passar pelo processo árduo. Porque, cara, quando a gente começa a ter uma meta, um objetivo, falando de corpo, definir corpo, você tá falando de definir corpo. Cara, o processo é árduo demais. Você ir pra academia, você começar a fazer aqueles agachamentos, cara, aqueles avanços. Nossa, O cara, sucesso dói, né? dói dói. demais. Mas quando você começa a ver o resultado, você fala, cara, é muito satisfatório. Aí você vai pela dor mesmo, vai doer. Mas eu sei que essa dor é uma dor que vai transformar. Né? Então, assim, valoriza o processo. Quer encurtar. Não, porque, cara, senão você para no caminho. Exato. Hoje, eu vejo muito na academia as pessoas que estão entrando hoje, por exemplo, na academia, aí começa com aqueles pezinhos coloridos, né? A pessoa fica com vergonha do pezinho colorido. Cara, Mais pega o levinho, mais pezinho. pesado. É essencial, né? É Tipo, essencial principalmente aquilo o homem. Ah, eu vou começar com esse pezinho vermelho aqui, sei lá, de 1 quilo. Cara, começa Eu aí. quero pegar o de 15 quilos pra todo mundo ver que eu já sou forte. Aí tá aquela varetinha tentando levantar o de 15 quilos, não sai do lugar. Porque assim, quando você não passa. Pra você levantar o de 15, você tem que levantar o de 1. O de 5 quilos. Né? Você começa aos poucos. E as pessoas querem pular etapas. É onde não tem um resultado. Isso é pra tudo. Esse insight é pra tudo na vida. É igual a gente fala sobre dinheiro. Pra pessoa ganhar 10 mil, ela tem que primeiro ganhar 1.000. Depois ela ganha 2, 3, até chegar nos 10 mil. E para todas as metas é a mesma coisa. Tem que começar um pouquinho, galgando aos pouquinhos e sofrendo as consequências para você ter aquele resultado. Exato. Então, comecei pegando o pezinho de 1 quilo ali, fazendo tudo que era pra fazer. E hoje eu pego muito peso. Pego muito peso, mas literalmente dando risada. Eu dou risada enquanto eu pego. Sabe por quê? Porque eu lembro que antes eu carregava 180 quilos e não reclamava. Então hoje eu vou reclamar, sei lá, se eu zero a máquina. E, tem alguns familiares que às vezes eu questiono, né? Estão acomodados. Mas assim, constantemente reclamando. Ah, tô com dor aqui. Ah, porque eu tô com dor na perna. Ah, porque isso. Eu falo, levanta, vai fazer uma caminhada, sabe? Eu aconselho familiares, vai fazer um exercício, vai, sabe? E as pessoas não têm essa visão de que, cara, eu preciso dar o primeiro passo. Sabe? Não sei se é por vergonha, porque de fato tá ali acomodado, né? acostumou, né? Acostumou com aquela vida, A gente né? se acostuma, né? Então, você precisa, de certa forma, dar primeiro passos em direção naquilo que você quer, cara. Cara, o que fez, assim, a minha mudança de mente mesmo foi essa questão de ir lá e resolver, focar. Porque tem aquele ditado que diz que tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, dá resultado. Então, eu só tive problemas na minha vida desde sempre. E todos nós temos problemas. A vida é um problema a ser resolvido. Isso não é um pensamento melancólico. Todos os dias você tem que acordar, tomar banho e trabalhar. Isso é legal? Não é, você está gastando energia, você precisa de energia. Para ter essa energia para gastar, você precisa se alimentar. E não é só comer, você precisa se alimentar direito. Mais um problema, você tem que ter uma dieta, você tem que ir na nutricionista. Puxa, eu tenho que fazer tudo isso. Da forma como o mundo foi criado, é assim, é resolver problema. E é isso que me traz alegria. O meu sentido para a vida é resolver problema. E hoje, diante dessa sua evolução, assim, hoje você tem quantos anos? Tô com 33. 33. Novinho. Né? Quem que é o mais velho aqui? Ele é o mais velho da turma, né? Nosso cameraman ele tem 18. Tem 25, o cara de 18. A idade de Cristo, a idade que ele resolveu todos os problemas da humanidade. Hoje, Ah. com o Alexandre que é hoje, tá? Como que é a tua família? Cara, porque assim, é uma baita virada. Como que a tua família olha pra você hoje?
Gente, de toda essa sua história. Poxa, lá atrás eu dava bolacha pro Alexandre, lá atrás dava Danone pro Alexandre. O Alexandre era obeso por coisas que eu colocava pra ele. Como que a sua família veio hoje? Você sente um certo, assim, cara, uma certa culpa deles ou não? Como é que eles reagem hoje? Não. Eu também não coloco culpa em ninguém, porque, assim, os meus pais deram o que estava ao alcance deles. Se eles queriam me fazer feliz, eles viram dá comida pra ele que ele fica quietinho, fica feliz. Então, eles fizeram a parte deles. Nunca é por mal. Exato. Nunca faz por mal. Qual que era a minha parte? Entender que tinha alguma coisa de errado e pronto, tomar as rédeas da minha vida e ir lá e resolver. Então, assim, eu não culpo a minha família. E hoje, assim, pelo que eu noto, eles me veem como o cara que resolve o problema. Exato. O Alexandre deve conhecer alguém, pergunta pra ele. Alexandre é o posto Ipiranga. Alexandre é inteligente, pergunta pra ele. Alexandre conhece bastante gente, pergunta pra ele. Porque eu sempre foco em resolver as coisas, eu acho que é por isso. Antes disso que tá ouvindo, eu acredito que você deve ser uma inspiração, cara. Tipo, acho que você se tornou uma inspiração para que seus demais familiares ou sua família, ou as pessoas que estavam naquele seu ciclo social, olhassem para ele e falassem, cara, o Alexandre se transformou. Se ele fez, correndo risco de vida na mesa de cirurgia, nossa. Cara, é extraordinário porque eu já ouvi isso de pessoas assim que me encontraram, por exemplo, andando lá na rua e falou pra mim, cara, eu tenho você no Facebook, eu tenho você no Instagram, você é uma inspiração pra mim. Eu vi suas fotos lá de antes e depois, eu não tinha coragem de fazer a cirurgia e fiz, porque eu vi seu resultado. Mas o mais sensacional de tudo isso é que isso não massageia meu ego, não me faz me achar um cara fodão, simplesmente porque eu paguei preço. Então, eu não me acho melhor do que ninguém. Eu vou lá e eu incentivo o cara. Só que eu também oriento, tipo, busca informação. Eu falo pra pessoa fazer o mesmo que eu fiz. Tipo, busca informação, vai atrás, vê se é isso mesmo que você quer. Se você pode estar trocando um problema por outros, verifica se é isso mesmo. Acho bacana. Toda essa experiência que você teve e nós passamos, isso traz pra gente muitos insights relacionados assim. Tudo que eu passei no passado, tudo que eu fui no passado, me traz um aprendizado hoje. Para que eu possa contribuir para com que outras pessoas que passem pela mesma situação consigam superar de forma mais fácil. Ou seja, pessoas que antes tinham medo da cirurgia bariátrica, viram a sua experiência, André fez, vou fazer, aí chega em você, você vai lá com a sua experiência e segurança, fala, cara, faz, vai por esse caminho. Exato, mas ninguém falou pra mim que seria um grande problema essa cirurgia. Ninguém falou pra mim que eu estaria trocando um único problema, que era o da obesidade ou ansiedade, por diversos outros problemas. Hoje eu tenho que me preocupar com a aparência, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, porque eu preciso manter tudo isso que foi construído. Então, Ou seja, é problema. Antes aquele Alexandre que era chacota, sofreu, mas tinha a única preocupação, sobreviver mais um dia, né? Hoje, como você disse, com a reviravolta, cara, agora eu preciso continuar sendo o mesmo Alexandre, né? Porque assim, como a gente fala, as pessoas não julgam muito pela aparência, né? As pessoas não julgam muito. Cara, o Alexandre hoje, cara, pô, você pesa quantos quilos? Hoje eu tô com, acho que 98. 8 quilos, né, pô, perdeu mais de 100 quilos. Bombado, Só que eu cheguei a fortão. 75 quilos. Chegou a 75. Cheguei a Você 75. tem quanto de altura? Eu tenho 1,72. O peso ideal é qual? Na sua altura? Cara, não tem peso ideal. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Cara, É você se olhar no espelho e falar, é isso aí. vamos lá. Eu tenho quando eu falo peso ideal, é assim, algo que, pô, o pessoal coloca aí, você tem que ter o peso ideal pela sua altura. É o IMC, né? MC. O meu é 92. Se eu abaixar de 92... Cara, quando eu chego com 92, eu falo, cara, eu já tô seco, cara. Preciso subir um pouquinho essa régua aí. Porque assim, querendo ou não, nós mesmos nos cobramos quanto a isso aí. Né? A gente chega num patamar, ou seja, você evoluiu, você fala, cara, agora eu vou me cobrar ainda mais porque agora eu tenho que manter, agora eu tenho que continuar na academia. Claro que isso aí é motivação que a gente sente bem. Mas existe uma cobrança, uma pressão da sociedade em cima da gente, você tem que se manter fora, continuar sendo a mesma pessoa, você não pode regredir e tudo mais. Cara, o que eu mais ouço em todos os lugares, quando a pessoa descobre que eu fiz bariátrica, nossa, mas não parece.
porque todo mundo conhece alguém que fez bariátrica e engordou de novo, ou tem a cara esquisita, doente. Então, eu gosto de confundir. Eu gosto que achem que eu não fiz nada, que eu cheguei e sou desse jeito mesmo. E hoje você é especialista em neuromarketing. Acho que é uma profissão meio louca, né? Neuromarketing, ou seja, neurociência ou marketing, né? Cara, vamos lá, a gente já tá no horário, mas fala um pouquinho, o que você faz hoje? Antes você tinha problema com conseguir, né? E você é especialista em neuromarketing. O que você faz hoje na sua vida profissional, galgando os resultados da sua construção? Cara, eu sempre gostei da criatividade. Eu também sempre fui uma criança muito criativa, eu sempre gostava de desenhar. Eu me lembro do meu primeiro dia na escola, ensino fundamental. A professora pediu para todo mundo fazer um desenho, folha, e todo mundo foi fazer aquele desenho clássico: a casa, passarinho, o pai, a mãe, o cachorro, o gato. Eu desenhei um sapo. Você saiu fora do Eu padrão. sempre, desde criança, eu fui fazer diferente do que todo mundo faz. Ou seja, a professora pegou aquilo ali e mostrou para os meus pais. Ele fez um sapo. Como que uma criança de 6 anos de idade sabe desenhar um sapo com detalhes? Então, sempre fui muito observador. E isso me tornou um jovem criativo também. E por isso eu fui para a área de marketing. E por que eu escolhi a área de marketing? Eu escolhi fazer marketing também numa época onde ninguém dava valor para o marketing. Engraçado que isso mudou muito depois da pandemia. Que todo mundo se viu de porta fechada e viu o marketing como Uma vital. fuga, né? Exato. É. Então, eu fui fazer marketing porque só existe uma única profissão no mundo, que é vendedor. Todo mundo vende ou seu tempo, seu serviço, seu produto, serviço, seu tempo. Então, todo mundo é vendedor. Então, venda é um negócio que nunca vai acabar. Então, foi por isso que eu escolhi marketing. E eu também gosto de impactar positivamente a vida das pessoas para poder gerar venda. E vender é resolver problema. Por isso que eu escolhi essa profissão. Marketing é algo que, assim, impressiona com o visual. O marketing, ele é solução. Ele pode simplesmente vender uma solução ou ele pode criar a necessidade de você precisar daquela solução. Você precisa de um iPhone? Você merece. O iPhone, ele é status, ele é qualidade, ele é isso, ele é aquilo. Cara, que bacana, Alexandre. Nós queremos te agradecer imensamente. Tá? O nosso horário já foi. Eu falo com o Lucas sempre. Se deixar a gente ficar aqui, cara, a noite inteira conversando. Mas, infelizmente, nós temos horários. Nós queremos agradecer você por ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui contar a sua história de vida, que pra mim, cara, foi maravilhoso. Quando eu falar assim, o Alexandre tem uma baita história de conhecer. A gente conversou, eu falei, cara, isso aí precisa ser contado para todo mundo. Muita gente passa por isso e precisa desse insight para talvez transformar a sua vida ou dar o primeiro passo. Então, cara, quero te agradecer de coração pelo teu tempo. Pode dar suas considerações finais. Encerrando. Cara, pra finalizar, lá no almoço você me perguntou qual que era o meu objetivo, o que eu esperava da vida. E eu encontrei a resposta. Me veio na mente uma frase que é do Ayrton Senna. Ele dizia o seguinte: eu quero melhorar em tudo, sempre. Então eu não tenho desejo de ser excelente, de ser perfeito, de ser rico, de alcançar, eu só quero melhorar. Só quero também estar bem, me olhar no espelho e estar bem. É isso. Da hora. Pra você que pegou esse insight do Alexandre, cara, coloque em prática. Assim, não basta só ouvir, tem que praticar. Né? Alexandre, muito obrigado. Obrigado, agradeço. Alexandre. Obrigado. Lucas, suas considerações finais pra gente encerrar o episódio. Rapaz, Foi maravilhoso. nossa, foi bom demais. Já um almoço lá que a gente já teve, né? Foi ótimo. Conversa que a gente já teve no almoço foi muito da hora. Aqui hoje também complementou tudo, né? Então a gente quer te agradecer, tá? Em nome do podcast, no nosso nome também. Obrigado por ter aparecido aqui, por ter vindo, contado sua história. É difícil, né? É um pouco difícil a gente contar a nossa história, mas a sua história é uma história inspiradora. Parabéns por isso, tá? Obrigado. Obrigado. Pra Obrigado. você que nos acompanhou, que comentou aqui, várias pessoas comentando. E a Guilherme, Laureano,
querido amigo. Obrigado por prestigiar esse episódio. A Jaqueline também colocou que é só fã, tá? A Jaqueline aqui. A Jaque. A Jaque, A Jaque. História inspiradora, tá? ela viu tudo isso aí. Tudo que eu contei, é? ela viu. Muito obrigado por vocês que entraram, tá bom? O Guilherme colocou, sou fã do Luan. Meu amigo, eu sou teu fã, meu querido. Eu sou teu fã. Um grande abraço pra você, um beijão no seu coração, tá bom? E, pessoal, próximo episódio, na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui com mais um episódio do podcast, tá bom? Também uma pessoa incrível já tá confirmada aqui. Venha novamente para assistir ao vivo com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.